star, and the moon is the only Olha isso aí. light we'll see. É o Bono, hein? É o Bono. Well, I won't cry, É Bruce, né? I won't cry, Olha isso. no, I won't shed a tear, just as long as you stay by A me. Barbacena, essa parte aí, ó. And darling, darling, stay by me. Oh, now Já viu uma dupla, Bruce Springsteen junto com o Bono? Aí, ó. Sabe quando é que você vai ver isso? Nunca mais, tá? São os melhores que tem. Muito bem, gente, nesse clima gostoso aqui de sexta-feira, o programa Bendita Hora é nesse clima gostoso também. É, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. E o padre está muito feliz nessa sexta-feira de receber você e os nossos convidados que já já o padre vai apresentar. Mas antes, vamos colocar tudo nele. Ele é a razão de tudo. Quem? Esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Gente, o nosso programa está muito bom hoje, hein? Bendita a hora. E olha, deixa o padre apresentar para você. Hoje nós temos aqui uma mesa bem legal. Quer ver? O lado, meu lado direito, seu esquerdo, começando por ela que está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ela que é fundadora e representante da ONG Cabelegria. Só para vocês terem uma ideia, é uma ONG que ela está à frente. Ela fundou há mais de 10 anos isso aqui. E olha só essa ONG. E 420 mil doações de cabelos já foram realizadas, tá? E mais de 2 toneladas de cabelo estão sendo todas preparadas aí para quê? Para as pessoas que têm problema de câncer, tá certo? Eu tenho a alegria de trazer ela aqui, a Mariana Robran, é isso? Isso mesmo. Mariana, que Deus abençoe, seja bem-vinda aqui. Amém, muito obrigada. Bonito, hein? Muito obrigada, tenho certeza que vai ser uma ótima tarde aí Vai para ser nós. sim. Obrigado por você ter vindo, viu, Marianinha? Ela que é a nossa comunicadora, já conhecida aqui, muito querida, muito competente, nossa Malu Habib. Malu, Tudo bem? Deus abençoe, minha linda. Certinho, um beijo aí pro pessoal de casa, pra minha mãe, pra minhas filhas que estão me assistindo. E mamãe, fininhas, tá tudo aí, ó. Nossa querida Malu. E o meu lado esquerdo aqui, 2 mens, né? Começando aqui pelo nosso consultor de carreira, doutor em ciências sociais aplicadas, acadêmico em psicologia e psicanalista, nada mais que o doutor Lincoln Augusto, consultor de carreira. Doutor Lincoln, seja bem-vindo mais uma vez. Que alegria. Obrigado, Estou padre. feliz com a sua presença. Sempre uma alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado quem está em casa também nos acompanhando. Aí, maravilha. Doutor Lincoln, hein? Super competente. Pela primeira vez aqui, ó. Barba, mostra aqui pro Brasil aqui. Isso aqui é a obra-prima dele mais recente. Nosso querido escritor Gilson Marques. Autor dessa obra aqui, ó. Caminhando entre Estrelas. Onde conta a sua experiência pessoal no caminho de Santiago de Compostela. Olha, meu querido Gilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tamo juntos, você está aqui com a gente. Muito obrigado, Padre Marcos. Maravilhoso o livro. Depois eu vou ler. Que curioso, hein? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Boa leitura. Obrigado ao senhor, obrigado a todos, aqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Maravilha, que bom. Gente, olha só. Já tem o pensamento do dia? Vamos ao pensamento do dia. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês na mesa. Quer ver? Esse aqui, ó. Estou me afastando de tanta gente que daqui a uns dias a solução vai ser conversar com as plantas. Dá uma olhada aí, gente. Isso aí, ó, é uma realidade que infelizmente parece
que ela vem se tornando quase que mais e mais comum, né? Muitas pessoas estão se afastando, estão ficando mais introspectivas, mais sozinhas, um mundo mais solitário, e isso causa várias crises na existência humana. O homem, o ser humano, ele foi criado não para viver só. Deus já foi muito caridoso de colocar um companheiro. Começou lá, quando fez o homem, o sexo masculino. Deus apresentou toda a criação para ele, tudo que ele criou, falou assim, tá aqui, ó. O homem balançava a cabeça, mas nem falou. Mas quando Deus fez alguém, imagem e semelhança dele, aí foi a primeira vez que o homem falou, não é? O homem fala porque ele louva a Deus, porque colocou uma companhia humana ao lado dele para falar. Foi no caso de uma mulher. E aqui, ó, a gente está vendo numa fase da nossa história da vida humana que muitas pessoas estão realmente deixando de ter pessoas do lado, adquirindo animais. Tudo bem, os animais são queridíssimos, né? Eu mesmo estou louco para arrumar um cachorro aí, o pastor alemão, mas mais para frente. Mas as pessoas estão preferindo cachorros, plantas do que o ser humano. Isso me preocupa, eu não sei a opinião de vocês. Pois é, eu fico pensando muito no Bauman, que é o maior, talvez, sociólogo da contemporaneidade. Ele escreveu uma obra chamada Modernidade Líquida, em que ele fala que as relações não foram feitas mais para durar. Que tudo nesse século vai escorrer entre os dedos e os vãos das mãos. E que a gente precisa se atentar a construir relações que sejam significativas para que a gente não deixe com que isso se torne uma realidade e que daqui a pouco a gente não consiga nem mais ter relação com as pessoas, porque nada mais foi feito para durar. A gente precisa ter muita atenção em relação a isso. O que está acontecendo das pessoas estarem se decepcionando muito com o ser humano, né? São vários motivos, mas eles não podem ser fundamentados como motivo, né? Eu acho que problemas de sociedade, de convivência, nós sempre houve e sempre teremos. Mas se você tentar resolver isso se afastando do ser humano, eu acho que é a pior, desculpa a palavra, imbecilidade humana que a gente pode fazer. Não sei a opinião de vocês, né? Eu vejo muito isso no terceiro setor, né? Quando as pessoas estão mais introspectivas, elas participam menos também de ajudar o próximo. E a gente percebe muito isso, principalmente nos pacientes que a gente atende, essa introspecção nas pacientes quando passam por uma dificuldade da vida, né? Então, eu acredito que essa introspecção vem muito a partir dessas dificuldades. As pessoas talvez não estejam sabendo lidar com essas dificuldades e acabam ficando mais introspectivos e tendo menos contato com outras pessoas. Então, a importância de se apoiar em rede de apoios, né, em se conectar com outras pessoas para que você, de alguma forma, passe pela sua dificuldade de uma maneira um pouquinho mais branda. Muito legal. Tá vendo, gente? É isso mesmo, Maluzinha? É isso mesmo, adorei a colocação aqui. Acho que a gente, no coletivo, em grupo, a gente é muito mais forte do que sozinhos, isolados, né? Acho que a gente tem que eleger, assim, as melhores partes de nós mesmos para nos relacionarmos. Mas eu converso com plantas, sim, viu, padre? Eu converso, elas conversam comigo, elas falam assim, olha, eu quero uma aguinha, um pouquinho de sol, né? Minha mãe ama Bichinhos, falar. exato. Eu, no meu caso, converso com meus 8 cachorros e Também meus 2 converso. gatos, né? Se você quiser 8. dicas de cachorro, inclusive, tem vários. Tô querendo um pastor alemão depois, filhotão. Chama o nome dele de Jamais. Radar. Não sei porque eu tenho vontade de colocar o nome de Radar. Radar, vem cá. Mas que legal, tá vendo? Mas essa relação ela é natural também, né, Gilson? Você falar com uma planta, é uma maneira de você interagir com a natureza, mas sem eliminar o ser humano, né? Eu vejo nessa afirmação, eu vejo sombra e luz nessa afirmação. Eu acho que o lado sombra é a questão do afastamento social, quando a pessoa se afasta, deixa de se relacionar com as pessoas. Ontem mesmo estava vendo uma matéria em que um estudo faz uma relação entre afastamento social para pessoas já de uma certa idade e as questões de demência. Então, o isolamento, ele leva a outras consequências mais sérias do que o simples relacionamento aí social, vamos dizer assim. E do lado luz, eu vejo também pontos positivos nessa afirmação, porque a solidão, no seu lado bom, os seus momentos de reflexão, de introspecção, te trazem riqueza, te trazem ganhos, te trazem um mergulho naquilo que você tem de melhor. Né? Momentos. Então, nem se isolar socialmente e nem também se abster de ter momentos de reflexão e de
que nós chamamos de solitude, né? Que eu até menciono no meu livro. Muito bom. Momento. Eu acho que a palavra básica foi... É importante ter momentos de solidão. Nós precisamos ter isso. Eu sou suspeito porque eu também sou um padre. É onde eu consigo fazer absorver melhor o que Deus está tentando falar comigo. Eu estando sozinho. Fazer uma boa leitura. Momentos de estar sozinho. Às vezes eu quero curtir sozinho alguma coisa. Isso é importante. Mas são momentos. Mas eu preciso ter pessoas, né? E só para fechar... A palavra que o homem fala pela primeira vez é: agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então nós não podemos deixar de conviver e falar com seres humanos, tá bom? Essa é a palavra máxima. Mas deixa o padre falar uma coisa. Você sabia que hoje é o Dia Mundial do Turismo? Não? Pois é, hoje é o Dia Mundial do Turismo. Então a nossa enquete de hoje é o seguinte, ó. Você faz quantas viagens turísticas por ano? Viagens de turismo, vai conhecer um lugar, uma cidade, 1, 2 vezes ao ano ou mais. Então eu quero saber a sua opinião, se você faz parte dessas pessoas que fazem essas locomoções aí físicas, geográficas, 1, 2 ou mais vezes. Volta aí no nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora, e no finalzinho do programa, eu, Padre Marcos e essa galera bonita aqui, nós queremos saber a sua opinião. Eu, ultimamente, do jeito que eu estou na minha paróquia lá, eu não sei mais nem o que é passear. Eu não sei mais o que é passear. Um ano está se passando. Você tem que ir para São Roque, gente. Falei, vamos para São Roque. Vamos passear em São Roque, que é pertinho. Mas nem tem... bate e volta. Vamos à primeira... Tem uma primeira notícia, eu já quero... Vamos ver aqui, ó. Placa de trânsito vira arma em briga de trânsito em Santa Catarina. Responsáveis pela ocorrência foram encaminhados para a delegacia. Olha aí, gente, que coisa... Placa de trânsito, olha, é uma briga. Como é que vocês veem isso daí, hein, Malu, você que a gente seria legal ouvir também a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo, né? A gente sabe que briga sempre houve, trânsito sempre houve, Agora a pessoa pega a placa de trânsito e que vira uma arma em briga de trânsito. Sim, vira uma tiver arma. por Os perto, ânimos estão acirrados, né? Coitada da acontecendo placa. com a sociedade. Será que é isso que a gente não quer mais ter, não quer falar mais com o ser humano? Duas pessoas que estão lá, vira uma briga de classes por vezes. É um carrão, é o outro que está na moto. Vira uma briga de quem é o mais forte, de quem é o maior. E a placa, essa placa, eu dei uma pesquisadinha, parece que ela quer dizer, sinalizar perigo para os dois lados. Parece que é isso. Parece que até uma... Até tem uma simbologia na placa. Até parece cômico, né? Porque o trânsito, gente, ele é tão generoso por um lado, né? Tem a sinalização. Eu queria que a vida fosse tão sinalizada quanto o trânsito, e não é, né? E a gente pega esses ânimos acirrados e vira uma disputa que foge a qualquer controle. E cada um chegou lá na delegacia contando a sua versão, que era completamente diferente. Olha, ele bateu em mim, não foi ele que arranhou, não foi ele que... Então, perderam a razão os dois, né? E que violência, que selvageria. Lamentável. Eu acho que realmente o ser humano, não em geral, mas a gente está vivendo... As grandes cidades, principalmente, as grandes metrópoles, não sei se vocês concordam. Quando fala metrópole, a gente imagina já uma coisa enlouquecida. Então, claro que isso mexe com todo o psicológico da gente, né? Claro que mexe. Os ânimos, como você falou. Mas nada nos dá razão quando a gente parte por uma violência, né? Sim, inclusive a gente está na reação, não estamos nem na ação. A gente pode acordar mais cedo, a gente pode tentar evitar o trânsito, a gente pode não reagir. Olha, foi um arranhão, foi uma batida, foi uma fechada, parece que a fechada vira aquela coisa pessoal. Primeiro passo, não é pessoal, a pessoa não saiu de casa para bater no seu carro, não é você que existe apenas naquele trânsito, não é nada pessoal. E aí já vira uma coisa fora do controle. Então, às vezes a gente pensa que é só nós que estamos achando que tem muito carro eu estou me irritando com tanto carro, estou me irritando com tanto prédio, todo mundo me irritando irritado, com tanta moto. Na verdade, está todo mundo irritado, usando esse efeito das metrópoles e, ao mesmo tempo, está sendo vítima e está mexendo com o emocional de todo mundo. E o que a gente pode fazer? Será que a gente não pode acordar mais cedo, colocar uma música mais calma, olhar para o carro que está do lado, entender que ele está na mesma situação, talvez? Eu concordo.
Conversar com a plantinha de manhã. Conversar com a plantinha, colocar uma aguinha na Uma plantinha. aguinha, se acalma, dá tempo. Ser Primeiro, menos vamos egoísta. assistir. É. Mas nem sempre a vida é assim, né? A pessoa acumula uma série de preocupações e de acontecimentos na vida, como se fosse um copo d'água que fosse enchendo. E precisa só de uma coisinha. Uma gotinha, né? E essa gotinha pode ser uma fechadinha de nada. Lamentável aí a pessoa... Alguém paga caro pelo transtorno psicológico de tempos, né? Tá vendo, gente? Isso aqui são notícias dessas e outras que nós vamos trabalhar aqui, ainda mais já no nosso programa aqui. Próxima notícia aqui. Que legal, hein? Olha aí, o Brasil é o quê? O Brasil é o 4º país com trabalhadores mais tristes e com raiva na América Latina, diz estudo. Gente, o Brasil, ele quase bate recorde de tudo que é negativo nesse mundo. Quase que tudo. Se fala de coisa ruim, o Brasil é o melhor. É o primeiro. Primeiro disso, 4º. Até que esse ali está o 4º país, ele não é o pior. Agora, o que leva uma pessoa a ficar triste no seu trabalho? É porque nós estamos fazendo por obrigação? Pois é. Essa é uma pesquisa bastante interessante, ela foi publicada pela Gallup e mapeia vários países da América Latina. O Brasil, inclusive, ficou em 4º lugar na pesquisa. 24% dos brasileiros se dizem entristecidos no ambiente de trabalho e 46% estressados. O que talvez até justifica uma violência matinal no trânsito, né? Quem sai para trabalhar já acaba arrancando a placa ali porque já sai completamente transtornado. O que a pesquisa mostra e o que ela indica é que essa relação de tristeza e de estresse, ela ainda é um reflexo do pós-pandemia, por incrível que pareça. Por quê? Porque a pesquisa tabulou várias perguntas e algumas delas estão vinculadas à questão do deslocamento para o trabalho, ou seja, o fato de você não ter uma liberdade para trabalhar num local que te dê condições para você exercer o seu trabalho, potencializa o seu estresse, né? Você começa a produzir mais cortisol, o cortisol gera o estresse e isso acaba te levando a decisões inconsequentes. O prejuízo que a gente tem hoje, que a própria pesquisa publicou, é de pouco mais de 8 trilhões de dólares, o que equivale a 9% do PIB do mundo todo, equivalente só em processo de desengajamento e de infelicidade no trabalho. Então essa é uma realidade que muitas pessoas ainda passam. Assim, só uma questão de curiosidade. O senhor é um estudioso sobre esses assuntos, mas assim, que eu me lembre, como gente, desde que eu era pequeno, e eu via o meu pai, meus tios trabalhando, as pessoas trabalhavam, e as pessoas não trabalhavam porque elas gostavam de trabalhar, trabalhavam porque precisavam. E outra coisa, o deslocar para o local era a grande maioria em massa. A não ser que realmente é uma estatística que ela já vem de muitas e muitas décadas atrás, mas talvez por causa da tecnologia de hoje, a gente está conseguindo diagnosticar algo que já era existente antigamente. Ou é algo mais recente? Porque se é algo mais recente, eu estou achando que essa geração mais nova está mais molona do que antigamente. Deu para entender? Deu. Falando só para... Na verdade, sempre existiu, só que em proporções diferentes das que nós temos hoje. Antigamente, talvez você levasse um tempo grande para se deslocar para o trabalho, mas não levava 3 horas num transporte público por causa a trancos do trânsito, e barrancos. aquelas né? coisas como está hoje. Então, você já vai cansado, você já chega cansado, esgotado, o teu nível de tolerância está baixíssimo e, consequentemente, você fica mais estressado. Entendi. Agora, isso também tem a ver com esse movimento de pessoas que são com uma tolerância muito baixa e com pouca resiliência para lidar com as dificuldades do dia a dia. O que faz com que qualquer situação aleatória acabe fazendo ela desistir muito facilmente. Né? Quando eu trouxe o Bauman no comecinho da reflexão, é isso. Nada foi feito mais para durar. E ele diz, inclusive, o trabalho. Né? Por isso as relações são tão fluidas. Elas começam e terminam num espaço de tempo muito curto. Agora, isso impacta na saúde mental e a saúde mental impacta em toda a relação do indivíduo com os diferentes atores. Família, comunidade, igreja, sociedade de um modo geral. Você falou do Bauman. Bauman. E ali a gente até lembrou que ontem nós estávamos falando na música que os cantores estavam trazendo clássicos imortais, né? Ontem foi o Yahoo lá no programa, do Tamo Junto, e foi também uma dupla sertaneja. Então eles foram cantar cânticos, que na verdade, músicas que se passam de décadas em décadas e o povo ainda chora de emoção. Eles estavam falando justamente que hoje nada dura. Então você coloca um cantor hoje, põe uma música, que você está falando, na questão do negócio é a mesma coisa. E a música estoura, mas você ainda nem curtiu ela, não deu nem tempo de você deixar lá 1 ano, 2 anos para entrar na graça do Brasil inteiro. Não, ela soltou a outra,
E a gente perde, com o tempo, aquela coisa... Você não se dá mais tempo para você curtir as coisas, né? Tem a ver mesmo. Eu atendo muitos executivos na América Latina e, assim, é muito interessante ver o relato desses profissionais, muitas vezes em posições muito estratégicas do negócio, e a quantidade de sofrimento que eles têm. E é um sofrimento que ele sai da esfera do trabalho e ele começa a afetar todas as relações daquele indivíduo, principalmente as relações familiares. Então, o que eu mais escuto é: meu casamento está indo para o espaço, meus filhos não falam mais comigo, eu tenho pouco tempo com a minha família. Então, esse estresse que começa no trabalho, ele vai se irradiando por outras áreas. O Picasso, que foi um dos maiores pintores expressionistas do século passado, ele dizia uma frase que era assim: quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter meus visitantes deixa-me cansado. Só que o trabalho já não é mais isso, né? Ele mudou muito. É porque é diferente, né? Hoje nós vivemos ainda num país ainda em desenvolvimento. Não dá para a gente fazer comparações com países super desenvolvidos, que o pessoal também vive em metrópoles, que é uma loucura, mas eles não estão nessa estatística, né? De trabalhar com raiva. A gente trabalha com raiva porque a gente ganha mal, pega tudo que você falou aí. Aí você chega no final do dia, você tá dando placa até na cabeça do cachorro, em todo mundo, tadinho. Agora, olha só, tem mais uma notícia aí, gente, ó. Vamos ver aqui, ó. Adote uma peruca. Temos um estoque de mais de 2 toneladas de cabelo parado. Com a sua ajuda, podemos confeccionar 50 mil perucas. Minha querida Mariana, esse trabalho que você faz na ONG, onde você está à frente aí, é muito bonito esse trabalho. E como é que a gente pode contribuir? As pessoas, olha, eu quero contribuir por essas pessoas que fazem tratamento, que fica carequinha, não é? E às vezes o que é alegria para eles naquele momento é poder colocar uma peruca. Com certeza. Eu acho que a gente tem um dado muito alarmante, né? Que o INCA estimou que anualmente teremos mais de 700 mil novos casos de câncer só no Brasil. Tá? Então, é um dado muito alto, é um dado muito alarmante. E o próprio INCA lançou uma cartilha de cuidado e bem-estar com o paciente oncológico na sua jornada de tratamento. E nessa cartilha diz que pacientes que possuem a autoestima mais elevada acabam possuindo taxas de aderência ao tratamento mais altas. Então, o que isso significa? Muitas pessoas acabam achando que cuidar da autoestima do paciente ou dar uma peruca para uma mulher que ficou careca, porque ela não quis ficar careca por conta do tratamento, é superficial. E não é superficial. A Cabelegria tem 10 anos de atividade, são 10 anos fazendo esse trabalho de captar esses cabelos, confeccionar peruca, entregar essas perucas para quem precisa. E no atendimento no dia a dia a gente percebe o quão essa peruca impacta a vida daquela paciente, sabe? A gente vê que muitas vezes não é nem só autoestima. Muitas vezes a gente devolve a vida social daquele paciente que recebe uma peruca. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas ali que param de ir na igreja, adolescentes que param de ir na escola, porque tem medo e tem receio do que os outros vão... Qual vai ser a reação dos outros, né? Do que os outros vão achar vendo ela daquele jeito, talvez uma sensação ali de pena. E para essas pacientes, quando a gente dá a peruca, é uma alegria. E além da devolução da autoestima, de fato, a gente consegue fazer com que aquela paciente tenha a sua vida social de volta. E ao longo desses 10 anos, graças a Deus, a gente já recebeu muita doação de cabelo e a gente percebe o quanto isso está instaurado nas pessoas, né? As pessoas, de fato, dão um pedacinho de si para outra pessoa. Então, a gente já recebeu mais de 420 mil doações de cabelo, só que falta o meio termo, né? Falta o recurso financeiro para a gente transformar todos esses cabelos em peruca. Então, ao longo dos 10 anos, a gente já ajudou mais de 14 mil pacientes, mas a gente tem potencial de ajudar mais de 50 mil pessoas. Como é que vocês avaliam com qualidade? Porque eu acho que deve ter tem que ter algo, um instrumento de tamanho de cabelo, a qualidade de cabelo, não sei, para vocês poderem falar, olha, dá para fazer uma peruca. Porque tem muito cabelo que cai no chão nos cabeleireiros aí, que eu não sei se eles têm valia para fazer uma peruca, eu desconheço isso daí. Tem algum padrão que vocês analisam pela experiência, que, olha, cabelos que são aproveitados para nós tem que ser assim, 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 assim. Tem um padrão? Tem.
Tem algumas especificações, Isso. né? Então, para fazer a doação de cabelo, tem que ter no mínimo 15 centímetros, o cabelo precisa estar amarrado, não dá para, se o cabelo cair no chão, imagina, a gente tem cerca de 180 mil fios de cabelo na nossa cabeça, é bastante coisa. É como se você tivesse que juntar pontinha com pontinha para poder utilizar para a produção das perucas. Então, ele precisa ter no mínimo 15 centímetros, precisa estar amarrado, e aí pode fazer a doação a cada de 3 a 5 mechas de pessoas diferentes, a gente consegue confeccionar uma peruca. Que legal, hein? Tá. Então, quem quiser doar, pode acessar as redes que estão aí. Tá mostrando as redes sociais aí, gente, ó. Arroba, olha lá. Então, se você vai cortar o cabelo, pode ser homem também, né? Pode, a gente fala muito nessa construção, né? Então tem muita gente que doa o cabelo. E às vezes se você é homem e não tem cabelo para doar, como temos aqui algumas pessoas que não têm cabelo para doar, ou não se sente confortável em cortar o cabelo, deixar curto para doar, pode ajudar também financeiramente a fazer essa mágica acontecer, que é legal. transformar esses cabelos que a gente tem e que a gente recebe em perucas também. E eu acho que um recado também muito importante é: os pacientes que querem uma peruca também podem solicitar através do nosso site. É um processo super simples, é um processo super rápido e a gente encaminha essas perucas para o Brasil todo sem custo nenhum. Uma pergunta, só uma questão de uma curiosidade só. Muitas pessoas hoje fazem tingimento no cabelo, né? E o tingimento, ele cai fora, vai embora. Se você corta, vamos supor, a mulher pintou o cabelo, tá com o cabelão lindo. Só que ela na verdade, ela é grisalha. Ela vai lá, corta, amarra, doa. Aí a pessoa, vamos fazer uma peruca. 15 dias depois, aquela peruca fica grisalha. Ou não? Na verdade, não. Depende muito do tipo da coloração que ela fez. Mas pra gente não importa. O cabelo pode estar com químico ou não. Inclusive, muitas pacientes buscam perucas de cabelo grisalho, buscam perucas que tenham cabelo tingido Sempre ali vai com ter mechas. vai ser aproveitado de qualquer maneira. Exatamente, todas as doações são aproveitadas. A gente tem gosto para todos os tipos, né? Então, inclusive, tem peruca de dread, tem todos os tipos de peruca lá. Como é a paciente que escolhe, ela entra no nosso espaço, experimenta quantas perucas quiser e aí ela vai levar a que mais gostar. Que Que beleza. demais, né? Muito bom Demais. mesmo, gente. É que é diferente, né, o tipo de pelo que tem na barba do homem, porque se valesse a pena, tem uns caras que deixam a barba tão comprida, você Verdade. corta e faria uma peruca também, só que é um tipo de cabelo diferente. Diferente. Não é nem cabelo, é pelo, né, que fala, sei lá. Vamos a mais uma pergunta aqui, irmãos. Vamos lá. Ó, tem cafezinho agora, hein? Gostoso. Delícia. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é do Gerson? Gilson. Ó, Caminhando Entre Estrelas, Santiago de Compostela, Gilson Marques, que é esse livro aqui, ó, do Gilson. Gilson, você fez a experiência de fazer essa viagem para lá, essa peregrinação? Como que foi? Conta um pouquinho. Aí você resolveu colocar um pouco a sua experiência pessoal aqui, nessas páginas aqui. O que o povo vai encontrar que você destacaria aqui sobre essa obra sua, com muito carinho? Perfeito. Realmente eu fiz a caminhada e o livro ele trata do diário desse caminho. Ah. Então, Santiago de Compostela é um tema que está no imaginário de todo mundo, esteve no meu imaginário também. E a história da caminhada, ela surge um pouco antes, quando eu fiz o Caminho da Fé aqui no Brasil. Num daqueles momentos da vida corporativa que o Dr. Lincoln estava falando, em que a cabeça estava tumultuada, eu tive a notícia da existência do Caminho da Fé aqui no Brasil. E sem conexão nenhuma com peregrinação, alguma outra coisa, eu resolvi fazer a caminhada. E fui por 300 quilômetros aí na Mantiqueira e cheguei em Aparecida, num estado que eu nunca tinha experimentado antes de sensibilidade do que estava acontecendo com a minha alma. Caramba. Ali em Aparecida eu desejei ter uma outra experiência, então planejei a ida a Santiago de Compostela. Esse planejamento, na minha cabeça, incluía a ligação de 2 pontos sagrados, sair de Lourdes, na França, e chegar a Santiago de Compostela, uma distância aí de 1000 quilômetros. Rapaz, Me planejei mas para fazer de que maneira? andando. Rapaz, Eu, com 58 anos, nunca tinha colocado o pé numa academia e tampouco feito esportes. Então me preparei e em 3 meses me preparei, estudei o roteiro e fui para Lourdes.
Em Lourdes eu experimentei de fato o que é estar num lugar sagrado, porque estávamos falando de câncer e lá eu vi assim as dezenas de doentes com aquela esperança no olhar e curas que acontecem em Lourdes. E foi de frente à Gruta de Lourdes que eu dei o primeiro passo, e aí foi um roteiro de 37 dias, cruzando a França, os Pirineus e depois o norte da Espanha até chegar em Santiago de Compostela. Nesse processo, nessa caminhada, é isso que está no livro, eu estou mostrando a experiência de um ser humano comum que se propõe a chegar. Tanto é que vai datando aqui, ó, se puder mostrar, gente, ó. Cada dia ele vai colocando, é um diário, tá lá, tá 23 de agosto, né? Você vai lá e começa a expressar qual foi a tua experiência nesse dia que você teve, que isso foi mudando a tua vida, não é isso? Perfeito, eu levei um pequeno caderno, então cada folha, cada dia dessa caminhada, eu ao final daquela jornada sentava e com tudo ainda muito presente, eu anotava. E fui anotando, e depois quando eu organizei esse diário, eu percebi fases que eu tive nesse caminho. Eu começo o caminho como, sei lá, como se fosse uma parte da infância da nossa vida, porque tudo é novidade. Eu deixei uma rotina para trás, eu só estou vendo coisas novas, eu estou experimentando algo diferente e cheio de energia e cheio de vontade. Mas os dias vão passando, os quilômetros vão se amontoando, a mochila vai pesando demais na costa, então aquela parte adulta do caminho, vamos dizer assim, onde o desânimo, o cansaço, a vontade de desistir, e muitas vezes perguntando assim... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que isso? Para que isso? Aí que surge aquela ideia do início. Por que eu vou fazer o caminho? Não, eu quero chegar num lugar sagrado. Quero chegar em Santiago, porque é lá onde Santiago é cultuado. E quem era Tiago? É aquele homem contemporâneo de Jesus Cristo, que viveu com ele, que experimentou os momentos da transfiguração, que é um personagem que merece ser cultuado. E é para lá que eu vou. E aí você entra na fase de maturidade do caminho. Nessa fase de maturidade é quando você já experimentou todo o cansaço possível, todos os desajustes possíveis, que você já pensou em tudo que você tinha que pensar da sua vida, você já mastigou tudo, já não tem mais nada, que você está praticamente vazio e o silêncio se apodera de você. É nessa fase, então, que você experimenta a verdadeira razão de estar num caminho, numa peregrinação, porque é no silêncio que você vai sentir a presença. Que legal, hein, cara? Olha, aquilo que a gente falou aqui, são momentos importantes que um ser humano deveria ter para fazer uma busca dentro de você, né? Você vai até chegar no seu maior vazio para você dar a oportunidade do verdadeiro conhecimento em você. Que legal, hein? Esse livro ele foi lançado e agora nós estamos num relançamento nessa nova edição. E a capinha dura, né? Capinha dura. A capa aqui, gente, ó, só para fechar aqui. Heloísa Beluso, a nossa editora, programou essa edição. É uma edição muito bem formulada, com espaços para que o nosso leitor também vá anotando as suas impressões dia a dia após o caminho, porque nem todos, às vezes, gostariam de fazer o caminho, mas nem todos têm condições. É isso que eu ia falar até para você, mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco, que é essa questão, assim, porque eu ia perguntar qual é a sua profissão, se é aposentado, não é? Porque para fazer uma experiência dessa, você vai ter que ter um tempo e condições para fazer. Infelizmente, nem todos, né? Mas depois, no próximo bloco, o padre volta a falar com vocês aqui, ó, junto com essa galera aí. Tamo junto, tomar um cafezinho. E, gente, é no clima do cafezinho gostoso, né? Então a gente está aproveitando aqui, agora vamos ver mais uma notícia importante para aproveitar essa galera aqui, hein? Ó, põe aqui para o padre ver. Brasileiros têm apenas 26% do tempo livre ao longo da vida, diz estudo. Pesquisa do Instituto Ipsos, né? Em parceria com o Nubank, mostra que os brasileiros têm 74% do tempo ocupado ao longo de toda a vida, o equivalente a 43 anos. Gente, a gente tem pouco tempo mesmo, né? Pouco tempo. Doutor Lincoln, me diz uma coisa, a gente vive mais nesse mundo trabalhando do que curtindo um pouco a família, descansando, é isso mesmo? 43 anos, você vê o quanto o nosso tempo ele é dedicado para isso, né? Digamos que a sobra desse tempo ela está dividida em vários afazeres. Uma parte dele está destinada ao sono, a dormir.
12% dessa conta está destinada ao tempo que a gente passa nas telas, 12% do tempo da nossa vida está passando nas telas, TV, celular, Sim. né, e tudo aquilo que a gente consome do digital. Mas o grande desafio é como é que a gente concilia isso com a realidade. Então a gente percebe que tem 2 pontos que devem ser observados aí. O primeiro é que essa pesquisa ela traz um dado mais cuidadoso e muito mais preocupante em relação às mulheres, porque na maior parte do tempo são elas que têm dupla jornada e aí a qualidade do tempo acaba sendo muito mais comprometida. Então a gente acaba tendo um cenário mais delicado quando a gente fala, por exemplo, de trabalhadoras, de mulheres de um modo geral. E a outra perspectiva da pesquisa também mostra essa relação, o impacto que ela causa na própria saúde mental, que a gente também já tinha falado anteriormente, né? Então, a saúde mental ela acaba sendo muito mais comprometida, porque na maior parte do tempo, esse tempo ocupado, que nem sempre é um tempo ativo e produtivo, ele acaba me levando a situações ou de picos de estresse ou de afastamento de relações. Então, veja que interessante que as 2 notícias que a gente conversou hoje aqui, em algum momento elas acabam se cruzando na sua totalidade. E essa qualidade do tempo livre, ela deve ser uma reflexão importante para a gente fazer. Seja no momento em que eu vou fazer um processo de um período sabático, como é muito comum no mundo executivo. Eu converso com muitos executivos que falam, não, eu pedi 1 ano de afastamento da empresa porque eu preciso viver uma experiência comigo mesmo, eu preciso me encontrar. E aí quer valorizar um pouco desse tempo que muitas vezes acaba sendo perdido pela própria demanda da vida e daquilo que a gente coloca como obrigação no nosso dia a dia. Realmente, eu acho que o homem, a gente está vivendo um ritmo assim muito mecânico, né? A gente realmente não tá sabendo apreciar que o viver também, porque o viver não é só trabalhar, a gente precisa trabalhar, precisa se divertir e descansar um pouquinho, né? Realmente, daí vai entendendo, como o senhor mesmo colocou, o porquê desse estresse tão grande, que nós mais brasileiros estamos falando mais da nossa realidade. Por isso que a gente está vendo tanta gente pirada por aí, porque tá aí, é o excesso de tudo, né? Tudo que é excesso destrói, né? Hoje o Brasil é o país que mais consome antidepressivos na América Latina, é o terceiro que mais consome no mundo, e pela OMS nós somos considerada a população mais ansiosa do planeta. Aí sim, estamos em primeiro lugar, não em quarto. Nossa, que orgulho, estamos em primeiro em ansiedade, no mundo inteiro, tá vendo, gente? Eita, coisa boa! Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta, mais uma notícia. Vamos ver aqui. Ó, como é que chama? CAS, debate e criação de campanha de incentivo à doação de cabelo. Olha, doação de cabelo. Então voltamos aqui, Mariana, a CAS, né? A CAS, só para traduzir, traduza para nós. É o CAS. Senado, né? O Senado está criando debates e ações voltadas aí para incentivar a doação de cabelo e para reconhecer também os doadores de cabelo. Recentemente, a gente também conseguiu aprovar um projeto de lei aqui na Câmara Municipal para criar o Dia do Doador de Cabelo. Então, dia 2 de julho é o Dia do Doador de Cabelo. Então, tem diversos incentivos aí para que a gente possa também incentivar e conscientizar as pessoas sobre esse assunto, né? É um assunto que é novo, não é tão antigo assim. Muitas pessoas, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, muitas pessoas não sabiam muito bem o que era doação de cabelo. E então existem diversos movimentos para que possam incentivar as pessoas a ter essa atitude com o próximo, como a doação de sangue, como outras atitudes também. Essa consciência de trabalhar esses empresários, donos ou sócios de grandes corporativas, de salões aí famosos, vocês têm uma ligação com eles, de conversar, falar, olha, vocês que trabalham diariamente com cabelo aqui, nós queremos fazer uma comunhão com vocês aí. Vocês fazem isso? Tenta abranger o máximo dos cabeleireiros. A gente tem diversas parcerias com salões de cabeleireiro, né? Tanto para incentivar a doação de cabelo, quanto para conscientizar as pessoas também nesse processo da confecção das perucas. Então a gente conversa com os salões do Brasil todo, temos alguns pontos de coleta, então locais que as pessoas eles podem... todos são a favor, todos. Com certeza. Tem algum que fala, nada, aqui não tem esse papo não. Depende, né? Tem muitos... É que o mercado de cabelo ele é um mercado um pouco visado, assim. O cabelo, dependendo do tipo do cabelo, ele é um cabelo caro. No mercado, assim, se vende.
A própria peruca, uma peruca de cabelo humano, ela pode custar de 800 até 5 mil reais para alguém comprar. Então, tem alguns salões que eles utilizam esse cabelo para vender, enfim, mas a grande maioria dos salões, eles de fato ajudam. E eles são aquelas pessoas que estão ali, quando alguém vai cortar o cabelo, e uma quantidade razoável de cabelo, e não está pensando em doar, o próprio cabeleireiro já fala, olha, essa quantidade você poderia fazer a doação, você já não quer aproveitar e fazer a doação, a gente amarra. Então, a gente percebe muito essa conscientização das pessoas de que o cabelo não precisa ir para o lixo, né? Ele pode, de fato, ajudar muita gente. Que legal, isso é um trabalho, ó, lembrando que o CAS é uma comissão de assuntos sociais, né? Uma comissão de assuntos sociais é o CAS, né? É importante, tem muitas siglas aí que a gente precisa ir redescobrindo a leitura e o significado dela, né? Que legal. Olha, gente, parabéns por esse trabalho aí, que consiga mais e mais doações, viu? Vamos numa outra notícia aqui, gente, olha aí, ó. Caminho de Santiago de Compostela bate recorde de peregrinos, né? O Caminho de Santiago de Compostela, cuja meta é a Catedral de Santiago, é conhecido também como Avenida da Europa, tá? Olha aí, gente, uma das fotos de lá. A questão toda aí que a gente está falando é esse caminho, que foi um dos assuntos que a gente ia colocar aqui. O legal é ter tempo, que a gente está falando que a gente não está tendo tempo mais para nada, é trabalho, trabalho. E você tem que fazer um planejamento na vida para fazer uma viagem dessa, para você poder conhecer, porque isso também é vida, né? Se autoconhecer, né? Ir em direção a si mesmo, né, Gilson? Acho que é por aí, né? Eu acho que é por Não aí. é? Eu acho que é conceder-se um tempo. Quando o doutor fala em períodos... Não é vaidade. Não é vaidade, é conceder-se um tempo, é reencontrar-se. E essa Avenida da Europa, eu acho que é um título bem apropriado, porque em 2023 foram contabilizados 446 mil peregrinos que fizeram o Caminho de Santiago. Desses 446 mil, mais da metade eram mulheres, não eram homens. A mulher tem um percentual um pouco maior do que os homens. Um terço era de pessoas de 41 a 65 anos de idade. Então, são pessoas já mais maduras, embora tenham jovens também. E mostra que, de fato, tem um fluxo muito grande. É claro que lá tem peregrinos, na acepção da palavra, e tem turistas e tem outras pessoas que apenas querem caminhar. O caminho tem uma longa tradição. Ele começou... A Compostela surgiu por volta do ano 900, por aí. Em 1100 começou o fluxo de peregrinação, sendo que na Idade Média se contabilizava milhares de peregrinos indo para lá. Depois decaiu e, curiosamente, foi um brasileiro que colaborou com a retomada do fluxo de peregrinos, que foi Paulo Coelho, com o livro que ele escreveu a respeito. Isso daí, pelo que contam lá na Espanha, despertou novamente o interesse. Nós tivemos essa elevação e hoje estamos com mais de 400 mil peregrinos chegando lá. Para quem já foi para lá, deve ser um caminho muito interessante, agradável ou desafiador, ou é um pouco de cada coisa. Porque, por exemplo, quem não fez nunca uma viagem para o exterior, longa assim, por que valeria a pena ir para Compostela? Acho que é além da parte espiritual, tem toda uma questão. Mas por quê? O que pode encontrar? O que isso... Você já deu uma deixa aqui de fazer um mergulho dentro de você, mas o que você visualmente vai encontrar que é agradável? Você acha que é o porquê que está batendo recorde aí de pessoas indo para lá? Não, é uma experiência de vida, né? Você tem a paisagem diferente da Espanha, que é muito bonita. No caso de você começar pela França, você tem aqueles trechos lá bem típicos da França. Depois você tem a comida que você vai experimentando ao longo do caminho. Você tem a acolhida dos hospedeiros. É muito gratificante você chegar muito cansado no final de um dia, ter andado 30 quilômetros e abre-se a porta e vem um hospedeiro com um copo de água gelada, te dá um abraço, vem retirar a sua mochila. Aquele sentimento de acolhimento, aquele momento em que a gente faz uma refeição em comum, nós preparamos a refeição todos ali, e todos no caminho, esses 446 mil, com um único objetivo. Todos querem chegar no mesmo lugar. Chega lá e fala, pô... Chega lá, você vê aquela pessoa chorando de frente da catedral,
Só quem fez entende por que você está chorando, entendeu? Né? Porque... Aquele pessoal que vai pro Everest lá, que vai tentar, quando chega lá, pô, o cara até chora, né? Exato. Quando chega, né? Olha só, que legal, tá vendo, gente? Que gostoso, tá vendo? Por isso que Caminho de Santiago é uma realidade muito interessante. Bloqueio do X, censura ou proteção, hein? O bloqueio do X não é apenas uma briga de gigantes, é uma questão de liberdade de expressão, que deve ser um direito inalienável, certo? Ô, Malu, explica um pouquinho aí, você também já analisou, né? Teve umas brigas aí, governo. O que seria esse bloqueio X aí para a população entender? E por que está se colocando? Se é uma censura, se é um bloqueio, se é uma proteção? Conta um pouquinho isso aí pra gente. Pois é, acho que na verdade são as duas coisas, né? O que está faltando é um pouquinho de bom senso, porque o X, que era o antigo Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk, não cumpriu algumas decisões do governo. Então ele está num país, então ele tem que cumprir algumas decisões da justiça. Por quê? Esse ambiente digital aí das redes virtuais que a gente estava até falando, os brasileiros passam horas nesse ambiente, Sim. onde se propagam as notícias falsas, as fake news. Então, assim, agora, perto de eleições, a gente vai ser bombardeado com notícias que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. E a verdade, ela é algo filosófico, que ela não depende de opiniões, mas eu, como jornalista, né, que checa a fonte, que vai verificar, mas hoje em dia todo mundo produz notícia. Então, acho que essa que é a questão. Então, as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho. Então, é interessante que houve um bloqueio, né? O governo realmente bloqueou, né? Esse trabalho deles ali. E quais são as perspectivas? Esse ambiente do X, ele era muito utilizado pelos jornalistas, ele é muito utilizado, né, como se fosse uma agência de notícias. Então, os jornalistas, os mais antigos, a gente recebia essas notícias via agência. E agora não, e agora chegava via Twitter, via X. Eu acho que vai voltar, acho que já está voltando. Inclusive, quem conseguir entrar no X podia ser penalizado, mas isso não aconteceu. Eu acho que vai acabar voltando. E a empresa não é uma pessoa, né? Não é o Elon Musk, não é só uma pessoa. Entendi. Eu acho que isso fere também o nosso direito a ter acesso à informação. Que informação? Eu acho que tem que ter medidas de proteção, sim, sobre o que chega pra gente. É isso. Porque é pode falar, o nosso diretor vai fazer uma pergunta. Eu acho assim que até também teve uma grande discussão em cima disso, foi porque o escritório do X, ele foi fechado no país, né? Então ele não tinha um representante legal no país para responder a alguma coisa que acontecesse na rede social e que tivesse às vezes algum processo, alguma coisa. Então ele ficou sem nenhuma representação no país. E a lei brasileira diz que qualquer empresa que atue no país tem que ter um representante. Então o Elon Musk retirou toda a equipe dele daqui e essa semana ele colocou um advogado, uma empresa de advocacia para representar o grupo aqui no país. Então agora está revendo se essa decisão vai ser revogada e voltar ao acesso à rede social. Né? Interessante, né? Tem que ter... Realmente, o governo tem as suas razões, porque realmente alguém precisa representar uma empresa. Que verdade não é sair falando o que você quer. Então tem várias... E por outro lado, né, aquele que se sentiu não representado no país tem o direito também agora de tentar, com seus advogados, representar. Tem uma multa milionária, que eu não lembro a cifra e o valor. Mas acho que... 50? Cinquentinha? Então. 50 mil? Se eu tivesse, eu doava para a ONG aqui da mídia, ó. Muito melhor, né? Do cabelo, né? Exatamente. Gente, mas é isso, ó. Legal, eu gostei demais hoje dos nossos assuntos. Eu amei conversar aqui com o Gilson, né? O autor do Caminho aqui, ó. Caminho Entre Estrelas. Gilson, obrigado, grande escritor. Esse livro é o meu? Esse é o seu, muito obrigado. Obrigado, Gilson. E o meu Instagram, o Caminho de Santiago, está à disposição. Se alguém desejar aí.
estou à disposição. Legal, é bom bater um papo Vamos com você, né? compartilhar a experiência. Boa, gostei demais, tá? Grande Gilson. Doutor Lincoln, muito obrigado pelas suas colocações, sempre muito pertinentes. Que alegria. Tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Maravilha. Marianinha, parabéns. Muito obrigada. Lindo trabalho, tá? Que Deus continue Obrigada. abençoando e que Amém. recebam muitas doações, tá bom? Com certeza. Maluzinha, você é maravilhosa. Obrigada. Quero deixar um beijo para todos meus clientes, para @Elo Editora. Isso aí. É isso aí, gente. Estou. Sextou aí, ó. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.